Fala galera, e aí, beleza? Estádio Quadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui para a gente fazer aquele nosso pré-jogo, passando aqui para lembrar para vocês que hoje é dia de Bahia. Hoje o nosso Bahia, enfrenta mais uma vez, pela quarta vez no ano, a equipe do Botafogo. É a rodada 24 e é sobre isso que nós vamos falar, mas antes, é claro, aquele nosso jabazinho de sempre, ajude a gente a crescer. Se você não é inscrito no nosso canal, nós estamos querendo chegar aos 6.000 inscritos e aí a gente depende de você. Não é inscrito no canal, dê essa moral pra gente, inscreva-se, né? Ajude a gente a crescer. E se você se inscrever, lembre-se, ative o sininho das notificações, sente logo o dedo no like nesse conteúdo, né? Para ajudar a gente aí bastante. Se você já é inscrito, mais uma vez, aquele nosso muito obrigado. E um lembrete, sente o dedo no like e compartilhe com geral, beleza? Então, partiu para a gente falar de Bahia e Botafogo pela rodada 24. Bahia enfrenta a equipe do Botafogo pela rodada 24. É a quarta partida no ano. Bahia já enfrentou o Botafogo lá no Tapetinho, no Newton Santos. Vencemos a equipe do Botafogo. Depois nós fomos pela Copa do Brasil enfrentar o Botafogo, né? Empatamos lá e brocamos na Arena Fonte Nova. Agora é a partida de volta do Campeonato Brasileiro, a rodada 24. O Botafogo é o líder, né? Vamos dar uma olhadinha na tabela aqui. Olhando a tabela, né? Vamos lá. Vamos abrir a tabela aqui para a gente conferir. Botafogo é o líder do Brasileirão, vocês já sabem, tá aqui, na tela aí. Botafogo que vem de um triunfo, uma derrota, um triunfo, uma derrota. Esses são os 5 últimos jogos. É o líder do campeonato. Botafogo tem 46 pontos, joga contra o Bahia, que tem 38 pontos. Bahia que vem aí buscando seu terceiro triunfo na competição, né? Bahia que a gente já sabe, a gente sempre fala, o Bahia vem oscilando bastante, né? Oscilando muito nesse campeonato, sobretudo do final do primeiro turno, agora para esse início de segundo turno. Esses 2 triunfos aqui devem ter dado uma embalada. E é isso que a gente vai tentar comprovar no dia de hoje, jogando contra o líder do campeonato. Bahia aqui, se vencer, mantém a sua 5ª colocação, ou a depender do resultado aqui do Flamengo e do resultado do Bahia, a gente consegue até voltar para o G4. Botafogo, né, que está aqui na sua corrida contra a equipe do Fortaleza e também, claro, do Palmeiras. Palmeiras que já venceu, jogou na rodada, então nessa rodada ele não ameaça mais a equipe do Botafogo. Botafogo que, se vencer, segue na liderança, mas um empate ou uma derrota pode momentaneamente, né, causar a perda da liderança para a equipe aqui, do Fortaleza. Flamengo que, se vencer, também não influencia, e o Bahia também não. Só briga de posições. Então, Bahia, 5º colocado, joga contra o 1º colocado. E falando em 1º colocado, vamos começar falando do Botafogo. Antes da gente falar do Botafogo, claro, aquela partezinha que a gente sempre coloca, né? O trecho do pessoal do GE, a análise inicial do GE, da comentarista Rafael. Se ligue. O Botafogo vai até Salvador enfrentar o Bahia na Fonte Nova em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia é o 5º colocado e está a 3 pontos do G4 e a 8 do Botafogo. O ponto positivo é que o tricolor baiano não perdeu para o líder esse ano e ainda eliminou o alvinegro nas 8ª de final da Copa do Brasil. Vindo embalado com 2 triunfos seguidos e com apenas uma derrota nos últimos 5 jogos, o time comandado por Rogério Ceni não deve entrar em campo com força máxima, já pensando no duelo importante de quartas de final da Copa do Brasil no meio da semana que vem contra o
Flamengo. Ademir voltou aos treinos e pode aparecer em campo. Vai ser opção ali a dupla de ataque titular, composta por Tassiano e Everaldo. Já o Botafogo vem muito confiante por conta da sequência positiva de bons resultados no Brasileirão e na Libertadores, e também por conta do desempenho elevadíssimo desse time. Por isso, Arthur Jorge deve manter a espinha dorsal da equipe. Luiz Henrique sentiu dores na panturrilha, mas não deve ser problema. O atacante foi convocado por Dorival para vestir a camisa da seleção brasileira e disse que está tudo bem com ele. Porém, Matheus Ponte, Alexander Barbosa e Savarino vão cumprir suspensão. O cuiabano teve uma luxação no ombro e vira dúvida. Hugo é opção na lateral. Então, o treinador do Botafogo não vai conseguir repetir o time pela quarta vez. Ele estava conseguindo ter essa regularidade, mas agora, principalmente por conta das suspensões, ele não vai conseguir fazer isso. Com a eliminação na Copa do Brasil, a semana do Botafogo vai ser um pouco mais tranquila para trabalhar aí já com objetivo na próxima semana. É isso, galera. Confronto animadíssimo. É o líder, é o Bahia, que já quer chegar empolgado, porque no meio da semana o Bahia tem decisão. Tá aí, né? A comentarista tem uma partezinha, né? Mas aí a gente vai ver depois. Tem um trechinho só que eu não concordo com ela. Mas vamos lá. Primeiro nós vamos falar do Botafogo. Como vocês viram a Rafaele comentando, né? Botafogo, ele vem de uma sequência grande aí de jogos. Vamos mostrar para vocês aqui a sequência. Tá aqui a sequência de jogos, ó. Botafogo tem essa sequência aí, ó, que tá na tela. Antes de enfrentar o Bahia, né? Tá aqui o Bahia embaixo. O Botafogo, ele, no meio da semana, empatou com o Palmeiras na partida de volta da Copa da Libertadores. Já tinha vencido por 2-1 antes. Pela Copa do Brasil, na rodada 23, o Botafogo aqui simplesmente atropelou a equipe do Flamengo, né? O Botafogo que perdeu do Juventude, então, ó, venceu o Flamengo, perdeu do Juventude e no Campeonato Brasileiro, ó, venceu a equipe do Atlético Goianiense, né? Então, time do Botafogo, ele vem aí nessa sequência de vence, não vence, ganha, não ganha, né? Essa é a sequência do Botafogo. Do ponto de vista de campeonato brasileiro, né? Botafogo tem alguns desfalques para essa rodada. Jogadores que, como a Rafaele falou, eles não podem jogar porque no último jogo eles levaram cartão. Então, aí, o Matheus Ponte, o Alexander Barbosa e o Savarino, esses estão suspensos, né? Por conta do terceiro cartão amarelo. Aí você tem o Júnior Santos lesionado, o Cuiabano na partida do domingo passado também saiu lesionado, Jefinho, Matheus Nascimento, Rafael e Eduardo, todos esses lesionados, né? O Pablo está em transição e o Damian Soares, que principalmente disse que queria sair, não queria jogar mais, ele está afastado. Então, o Damian Soares afastado da equipe do Botafogo. Aí você deve pensar, então o Botafogo com todos esses desfalques, né, deve ser um time fácil, vai ser um time tranquilo para ser batido. Não. O time do Botafogo é um time muito bem treinado, tem uma espinha dorsal e, né, um dos jogadores que foi poupado na partida do domingo passado, o Luiz Henrique, ele provavelmente deve jogar. Botafogo que, como a Rafael falou, ele foi eliminado pelo Bahia na Copa do Brasil, então ele vai ter uma semana de descanso. Motivo suficiente para o treinador do Botafogo simplesmente colocar o que ele tiver de melhor para jogar. E aí, ó, o que ele tem de melhor para jogar é aproximadamente isso aqui que está na tela. É o John, o Lucas Walter, né? Nas laterais aqui, o Tietê vai ser improvisado na direita. Aí você tem o Hugo, você tem o Bastos e o Lucas Walter. Gregory na volância, Gregory e Marlon Freitas. Então, lembrando, o Gregory foi expulso contra o Bahia no jogo da volta, mas isso na Copa do Brasil. E aí no ataque, ó, a gente acha que o time tá cheio de desfalques, mas
Provavelmente aqui o Oscar Romero ou o Luiz Henrique na direita. Aí você tem o Matheus Martins, o Igor Jesus e o Thiago Almada. Thiago Almada que entrou muito bem, vem fazendo muito boas partidas. Igor Jesus também fazendo gols e o Matheus Martins juntando aqui ao Oscar Romero ou ao Luiz Henrique. Esses 4 aqui, ó, eles podem dar muito trabalho ao time do Bahia. E aí a pergunta para você, você acha que esse é o time do Botafogo? O Botafogo vem com essa força máxima para jogar contra o Bahia? Ou, por exemplo, você acha que aqui, ó, o Oscar Romero vai ceder lugar ao Luiz Henrique? Coloque nos comentários, mas essa aqui é uma escalação que, por exemplo, o GE colocou, mas eu não acredito no Oscar Romero. Sou mais aqui, provavelmente, o Luiz Henrique, e aí ele coloca esse time com força máxima para tentar inicialmente já fazer um resultado e já partir para o segundo tempo com uma condição melhor de jogo, beleza? Falamos do Botafogo, né? Então agora vamos falar do nosso Bahia, vamos falar do nosso tricolor. Isso aí é o que a gente sabe, é o mais tranquilo, é o mais fácil para a gente falar do nosso Bahia. Time do Bahia que vem de uma semana de descanso, né? Então, Bahia vem de 2 semanas sem jogos no meio. Semana passada o Bahia não jogou no meio, essa semana o Bahia não jogou no meio por conta da data de Libertadores. Então, deu tempo suficiente para o nosso tricolor dar uma descansadinha, recuperar alguns jogadores, né? Ainda não são todos os jogadores, mas muitos jogadores do Bahia já estão recuperados. Por exemplo, Bahia vai poder contar com Ademir no banco. Então, se o Rogério Ceni quiser, a gente tem o Ademir para colocar no banco. Jogar para vocês aqui a sequência dos últimos jogos do Bahia. Tá aí, saiu os últimos jogos do Bahia. Bahia que venceu o Grêmio jogando lá, né? Quer dizer, lá no Rio Grande do Sul, mas na cidade de Caxias do Sul. Antes disso aqui, pelo Brasileiro também venceu o Vitória, e essas aqui é a sequência de 2 jogos do Bahia pelo Brasileirão com triunfo, né? E venceu a equipe do Botafogo por 1-0 na Copa do Brasil, tá? E aí após isso teve o empate aqui no jogo da ida da Copa do Brasil e, como a gente viu, o Bahia acabou perdendo, né, para a equipe do Fluminense. Então, o Bahia vem de uma sequência de 2 jogos, sequência positiva, 2 jogos do Bahia, tentando emplacar o seu terceiro triunfo, né? Terceiro triunfo aí nessa série, para manter essa pegada e a consistência lá em cima. Bom, time do Bahia não tem desfalques, né? O tricolor não tem nenhum jogador em desfalque. O que tem de desfalque do Bahia é o Gilberto. Gilberto, ele está em transição, não sequer vai ser relacionado. E, claro, desfalque o Bahia tem um no banco, seria o Biel do lado esquerdo, né? Nosso ala pela esquerda ali para ajudar. A gente já tem um retorno de Ademir, né? Então, desfalque no Bahia somente no banco. Tudo isso, né, para a gente chegar e mostrar a escalação. A escalação do Bahia é aquela escalação extremamente difícil e extremamente complicada, entre aspas. E é aqui que a gente entra a nossa discordância com a Rafael, né? Eu não acredito que o Rogério Ceni vá poupar jogadores, né? Então, sei que é importante, o jogo da quarta-feira ele é importante, tá? É uma fase que o Bahia nunca chegou ainda, mas para mim o Rogério Ceni ele tem o time, como ele descansou aí 2 semanas, né? 2 semanas sem jogo no meio da semana, e aí uma semana bem trabalhada, não creio que o Rogério Ceni vai descansar os jogadores. Pelo menos ele não vai descansar no início da partida, ou seja, esse aqui deve ser a escalação, é aquela escalação que já está na ponta da língua, na cabeça do torcedor. Max Felipe no gol, a zaga Canives e Gabriel Xavier, na lateral direita Santiago Arias, na lateral esquerda Luciano Juba, que vocês viram, né? Luciano Juba vai ter um pequeno trabalho aqui, porque ele é que vai ter que marcar o Luiz Henrique, que provavelmente vai jogar, né? Então alguém vai ter que dobrar aqui
a lateral esquerda com o Jubinha, né? Meio campo a gente tem o Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Então esses dois aqui fazendo uma parte da marcação no meio. A criação fica com Everton Ribeiro e Cauli. Marcação e os dois lá na frente, Tassiano e Everaldo, a dupla que tem feito muitos gols aí. Então essa é a escalação do Bahia, para mim uma escalação sem mistérios. O Bahia não deve poupar, ao menos que algum jogador tenha apresente algum problema no dia de hoje. Do contrário, essa para mim é a escalação do nosso tricolor, beleza? E aí, se você concorda, você bota nos comentários. Se você desconcorda, você escreve nos comentários e coloca qual a sua escalação, beleza? Claro, para a gente concluir, né? Para a gente concluir essa informação do jogo, tá faltando a gente escalar a arbitragem, que é essa que está aí na sua tela agora. Jogar até mais. Agora ficou bom. Pronto. Tá aqui, ó. Quem apita o jogo é o catarinense Ramon Abate Abel, de Santa Catarina, auxiliado pelo também catarinense Thiago Labes e pelo Rio Grande do Sul, Rafael da Silva Alves. Quarto árbitro é o Riger Cardoso, de Minas Gerais. Árbitro de vida, o Igor Júnior Benevenuto, de Minas Gerais. Equipe de arbitragem escalada. Aqui é a gente torcer, né, para que a arbitragem, e aí botar um pouco mais alto aqui, torcer para que a arbitragem não atrapalhe, né? Para que o jogo consiga ser feito sem que a arbitragem interfira, ou que ela interfira sempre de forma positiva, né? Então, tá aí a arbitragem, beleza? Régua passada, escalação de Bahia, escalação de Botafogo. Agora é só a gente torcer. Bahia e Botafogo se enfrentam hoje pela rodada de número 24 na Arena Fonte Nova, às 16 horas. Nós ficamos por aqui, beleza? Estádio Esquadrão, a gente agradece, se despede, pega um microfone e diz: bora Bahia, já fui!